Bom dia a todos, Bom eu sou o dia. estudante Henrique Lima, estudante de terceira câmara aqui da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2020 e o tema da conferência de hoje é a respeito do Arcano 6 do Tarô Egípcio. O nome desta carta é A Indecisão. Eu darei um breve instante para que possa ser observada a carta em sua amplitude, sem iniciar os comentários, as explicações sobre a carta, para que ela possa ser absorvida não somente pela mente, mas também pelo espírito. Então iremos observar a carta, iremos fazer uma respiração profunda e então iremos observar ela em nossa mente, antes de a conferência ser iniciada. Um zoom aqui na parte superior, para que ela possa ser percebida. No plano médio e no plano inferior. Agora um instante de observação em silêncio, com os olhos fechados e a prática da respiração profunda. Devemos também buscar nos imaginar dentro desta carta. Imaginar que aquele jovem também é nós. Buscar entender como isso pode funcionar, como esta carta pode representar a nossa própria vida. Bom, irei explicar agora referente às descrições passadas pelo gnosticismo da carta do Tarô 6. O nome da carta é a Indecisão. O principal aspecto desta carta é o conflito interno entre as escolhas. Nessa carta é utilizado em destaque a luxúria e a castidade. De certo modo, é a representação do funcionamento da nossa mente indecisa, o antagonismo das forças interiores, assim como a luta interior e exterior que permeia a existência. Ou seja, além dela refletir os nossos aspectos internos, ela reflete os aspectos da própria existência. O ciclo da existência, onde há momentos bons, momentos ruins, momentos de tentação, momentos de foco, objetividade e decisão. Então, ela tem uma carta conflituosa, ela é uma carta de antagonismo. Agora eu irei explicar os planos em específico, iniciando pelo plano superior. Bom, no plano superior, nós podemos perceber algumas figuras. Eu deixei parte do plano médio recortada aqui, pois o arqueiro está em foco de uma das partes do plano médio. Então, eu irei, quando for para o arqueiro, eu irei explicar mais detalhadamente. Bom, iniciaremos pelo ideograma egípcio. Aqui, representado como uma serpente de chifre, representa ser ou existir, a letra F. Neste caso, é este o ideograma aqui. Ele também pode representar um caracol, significando regeneração ou evolução constante, a letra V. Também temos aqui no plano superior o símbolo de Tiferet, que significa a purificação da mente, memória e do entendimento do conhecimento verdadeiro. Aqui, quando a gente fala em entendimento do conhecimento verdadeiro, nós podemos fazer um breve gancho ao sacrifício pela humanidade, pois para passar o conhecimento verdadeiro é necessário que ele seja entendido, ele seja compreendido e assimilado pela nossa memória interior. Ele também representa a inteligência de Mercúrio. O símbolo de Tiferet é este aqui. Ele também é conhecido como sigilo. Diversos arcanos possuem esses tipos de símbolos que também são chamados de sigilos. Também temos o ideograma hebraico, que equivale à letra Vav, sol, força e segurança. Aqui é um detalhe do ideograma hebraico. E como centro principal do plano superior, nós temos o arqueiro. O arqueiro aqui, ele está mirando uma flecha na figura da direita, aqui representada como Niftis. A figura da esquerda é Isis.
Bom, o arqueiro representa o despertar da consciência e dos atos, superando a indecisão e eliminando sua causa, transcendendo estes aspectos e se elevando para planos superiores, ou níveis maiores de consciência. Essa elevação é obtida com a morte psicológica. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Aqui nós podemos ter umas breves interpretações sobre a própria imagem. Dentro do arqueiro, ele possui diversos elementos que têm significados específicos. Podemos observar no topo de sua cabeça uma coroa egípcia, representando a consciência, o despertar, consciência desperta e objetiva, o reto pensar, obtida com a morte psicológica e a sexualidade superior. Um detalhe aqui na coroa egípcia do arqueiro. Eu achei interessante essa coroa também, um detalhe dela, que ela tem uma seta apontada para cima. Essa seta, parece, quando eu estava fazendo a minha conferência, estava meditando em cima dela, eu interpretei como se fosse o transbordar da energia sexual e essa energia ser direcionada para cima. Então eu senti essa seta como se fosse isso, ela fosse uma extensão da coluna do arqueiro. E essa coluna ela se estende para cima, transcendendo este aspecto, né, físico. Ela já estaria fazendo uma alusão a aspectos superiores de existência, planos superiores de percepções. Nós também temos aqui o arco e flecha, né, que eu interpretei como uma representação do domínio sobre si mesmo, da respiração, da mente e do sexo, pois o arco e flecha, a prática do arco e flecha, ela é uma das práticas mais complexas e que mais exige concentração no quesito de armas, né? E a respiração ela é muito importante, você ter o domínio total da respiração. E a respiração também é de extrema necessidade para a transmutação alquímica. Então, dentro disso, quando eu estava analisando essa figura, eu percebi que ali ele estaria fazendo exatamente uma alusão ao sexo e a esse domínio de si mesmo. Dominando o sexo, você domina a si mesmo. A veste azul, aqui eu coloquei como uma representação da castidade autêntica, o respeito pela energia sexual. Tanto que a parte de cima do arqueiro, ela está descoberta e a parte de baixo está coberta, representando justamente esse respeito, a não necessidade de ficar se mostrando, você proteger. E como o azul também tem uma relação com a água, então ele faz essa alusão ao sêmen, à energia sexual. Então, ao mesmo tempo que ele protege, ele respeita e ele domina essa própria energia sexual dele. A postura agachada também pode significar a prática da meditação ou yoga. Dentro das técnicas de arquearia, existem posturas que você se agacha para manter uma concentração maior. Então, dentro disso, ela tem uma relação com a meditação. Hoje em dia, na arquearia moderna, eles sempre relacionam o arco e flecha com práticas meditativas, práticas de domínio da mente, domínio da sua própria consciência. Então, eu interpretei muito indo para essa direção, essa parte da carta. Aqui, a flecha está apontada para os vícios, que no caso é Níftis. Bom, voltando para a carta em geral, agora vamos para o plano central. Bom, o plano central é onde a dualidade dessa carta é representada, sendo essa parte da dualidade percebida pelas duas mulheres, uma no lado direito e uma no lado esquerdo. No lado direito, nós temos Níftis, que aqui representa vícios, ceticismo, a mente subjetiva e sonhos. A pele dela, verde, representa a fertilidade e processos naturais.
Aqui, ela está, digamos assim, de uma forma mais clara, ela está representando a luxúria, a força gestadora dos egos, a infrassexualidade. No lado esquerdo, nós temos Ísis, representando as virtudes. Os elementos positivos dessa figura é a fé, o conhecimento superior e disciplina. A pele amarela dela representa as qualidades solares, obtidas pela prática da sexualidade superior. A prática da sexualidade superior é o matrimônio perfeito, a união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico. Um detalhe aqui na Isis. Alguns pontos extras aqui que eu não descrevi nessas pequenas descrições que eu fiz, é que a Ísis, ela possui uma serpente na sua testa. Essa serpente é justamente o domínio da energia sexual. Então, isso é um ponto principal de que demonstra que ela é uma pessoa que pratica sexualidade superior e já elevou o seu chakra. Enquanto Níftis, ela não tem essa serpente, ela está vivendo ainda no mundo físico e está passando pelos processos naturais da morte, da degeneração, da involução, da evolução. Ela ainda não evoluiu, ela não transcendeu o aspecto da vida. Ela ainda faz parte do mundo físico, digamos assim. Essa pele verde ela está representando isso. Outro detalhe é que a Níftis está usando uma roupa transparente na parte de baixo. E o jovem, no centro da figura, ele está fascinado com o corpo físico de Níftis. Ela pode ser observada aqui que os olhos dele estão indo exatamente em direção à parte onde ficaria a parte íntima da figura da direita. Eu tentei fazer diversas interpretações referente a isso. Pode ser fascínio, pode ser tentando ter um entendimento, um conhecimento. Às vezes ele nem está olhando em direção a isso, mas eu vou explicar isso posteriormente. A figura principal do centro médio é o jovem. Essa figura ela simboliza Osíris. O jovem também representa as dúvidas, indecisões e dilemas que devem ser resolvidos. Este também cobre sua parte superior cruzando os braços, como símbolo de vida e da morte. A veste azul aqui também indica o conhecimento do bem e do mal. A parte de seu corpo está submergida no plano inferior. Então, aqui podemos ver o detalhe do braço sendo cruzado. Ele não é o mesmo braço que nós utilizamos aqui no ritual. Ele está cruzando o braço esquerdo em cima do direito. Esse braço esquerdo em cima do direito é justamente porque ele está tentando entender os princípios da vida e da morte. É um princípio de indecisão. Não é como um princípio de proteção. Neste caso, ele está representando a figura de Osíris. Aqui é o ideograma de Osíris propriamente dito. Podemos perceber a grande diferença entre um ser realizado e um jovem, um bodhisattva. Aqui ele domina a sua própria figura, ele tem o cajado, esse cetro aqui, ele representa o domínio da sua própria existência, da sua mente, de toda a sua objetividade. Então aqui é como se fosse algo que já é decidido. Assim como a sua coroa egípcia, ela também é mais predominante para cima. Isso também representa a elevação do chakra e a partir da prática da sexualidade superior. Aqui também, no seu pé, você pode observar que ele tem como se fosse um pequeno púlpito. Eu interpreto que ele está andando sobre as águas. Então ele domina totalmente a sexualidade superior, ele domina as energias sexuais. Diferente deste jovem. Bom, agora vamos para o plano inferior. No plano inferior, nós podemos visualizar a figura do jovem de joelho para baixo, do joelho para baixo, dentro ou no centro de um triângulo negro invertido. O triângulo negro significa a dificuldade para tomar decisões e também os obstáculos que devem ser vencidos.
o desejo, a mente inferior, no caso o ceticismo, e as vontades egóicas. Aqui também tem o símbolo do serafim Tiferet, sendo os aspectos positivos dele a beleza, o equilíbrio, inteligência mediadora e a realização da grande obra. O aspecto negativo é o orgulho. Também possuímos a letra grega Vav, união, redenção e transformação, ou podemos significar as letras O, U e V. A numerologia 6 é o mistério da lei natural, harmonia, distinção, união e discernimento. O significado astrológico é distinção, distinto por ser excêntrico, e beleza, sedução, prazer, sensualidade, fidelidade e veracidade. Detalhe aqui nos símbolos. Bom, indo já para a conclusão dessa conferência, enquanto eu escrevia ela, eu percebi um aspecto escondido dentro dessa conferência, dessa carta, deste aprendizado. E eu vou descrever agora para vocês. Existem como se fossem dois aspectos principais nessa carta, dos que eu pude perceber, né, com a minha consciência atual. O aspecto número 1, o dilema dessa carta é evidenciado por um sutil detalhe. Apesar do jovem olhar para a mulher da direita, aqui representada como o ego da luxúria, seus pés estão virados em direção à castidade. Podemos perceber que os olhos vêm em direção aqui, mas os pés, eles vão de encontro à castidade. Eles vão em direção à esquerda, à Isis. E justamente uma indecisão, né? Como se fosse no plano mental, ele está sendo direcionado ainda ao ego. E no plano físico, ele quer ir para a direção da Isis. Mas como ele fica em conflito entre esses dois planos, ele acaba estático, parado no triângulo negro, que representa justamente os obstáculos, a indecisão. No aspecto número 2, se imaginarmos um relógio em volta dessa carta, como se fosse um ciclo, podemos compreender esse ciclo em duas ordens. A primeira delas é o Bodhisattva, que desconhece a sexualidade superior e a morte psicológica. Vive sua vida enclausurado na indecisão e no fascínio pelo corpo feminino. Quando apresentada a sexualidade superior a ele, este entra em conflito, cruzando seus braços, buscando entender suas emoções e pensamentos. Após isso, ele muda a direção do seu caminho, buscando compreender ou conhecer a sexualidade superior. Após conhecer ambos os aspectos e praticar a sexualidade superior, ele decide eliminar por completo a luxúria. Sem o conhecimento e compreensão, não seria possível eliminar a luxúria com a prática da morte psicológica. Aqui podemos perceber, então, agora vou descrever esse ciclo visualmente, né? Aqui é o jovem, ele não conhece a sexualidade superior, ele ainda é fascinado com a infrassexualidade, ou ele só vivenciava a infrassexualidade, mas a partir do momento, digamos assim, ele veio aqui na escola, ou bebeu a ayahuasca, utilizou o rapé e ele foi apresentado à sexualidade superior. Então, ele se fecha para que ele possa assimilar o conhecimento. É necessário esse fechar os braços, eu interpreto ele como um estado meditativo. Você se concentrar, você se entra dentro de você, é uma interiorização. Dentro disso, ele busca analisar aquilo que ele está vivenciando. Então, ele analisa a infrassexualidade e ele analisa a sexualidade superior, pois ele ainda não praticou. Após ele perceber, após ele ter um breve entendimento, que ele decide ir a caminho da sexualidade superior.
Então, ele vivencia a sexualidade superior, ele se ilumina e então ele realiza a morte psicológica para eliminar o ego da luxúria. Sendo assim, ele compreende os dois aspectos. Ele entende a infrassexualidade e ele entende a sexualidade superior. E ele decide pela sexualidade superior. Por isso que o arqueiro ele aponta a flecha para a criatura da infrassexualidade. Aqui também podemos perceber que ele e o arqueiro eles estão olhando para a infrassexualidade. Se você não visualizar o seu ego, você não visualizar aquilo que você quer eliminar, você não consegue eliminar. É necessário você ver. Então, neste caso, não necessariamente aqui ele está fascinado com a mulher. Às vezes ele só está visualizando para que ele possa eliminar e compreender as raízes daquele defeito psicológico. Bom, na segunda compreensão, podemos imaginar que o jovem já conhece ambos os aspectos, porém vive um ciclo de indecisão entre a sexualidade superior e a infrassexualidade, iniciando e falhando no trabalho alquímico. E somente com o trabalho psicológico o mesmo poderá decidir o seu caminho. Então, neste caso, esse jovem ele já conheceria os dois aspectos. Por exemplo, aqui, se eu for dar uma aprofundada um pouco mais no conhecimento, Ísis e Niftis, ambas são esposas de Osíris. No caso, o jovem aqui ele está representando Osíris. Então, uma seria a esposa que pratica a sexualidade superior e a outra seria a esposa que pratica a infrassexualidade. Porém, se nós formos colocar isso em nossas próprias vidas, em nosso próprio exemplo de vida, nós temos a nossa esposa. E muitas vezes nós temos pensamentos infrassexuais e pensamentos de sexualidade superior. E nós ficamos indecisos nisso, mesmo conhecendo ambos os aspectos. Então, vira um ciclo. A gente faz a infrassexualidade, depois não quero. Volta a fazer a sexualidade superior. Aí vai de novo, desiste, volta a fazer a infrassexualidade. Depois volta a sexualidade superior. Se torna uma indecisão, você não toma um caminho único. Para a decisão definitiva, neste caso, ela só pode ser obtida com a morte psicológica, pois é necessário você eliminar o defeito. Então, por isso que existem essas duas interpretações na carta. Você pode ler ela daqui para o meio e ele seguir, ou você pode ler ela ao todo, sendo que no final é quando o arqueiro definitivamente acerta o ego da luxúria para que o jovem possa decidir o seu caminho. Bom, existem outros aspectos para finalizar a explicação sobre a carta do Tarô Arcano 6, sendo esses aspectos a visualização deles nos três planos, sendo o plano físico, o mental e o espiritual. No plano físico, ela é a determinação da conduta, o matrimônio perfeito, a abstenção dos desejos de luxúria e as vontades egóicas. Então, no plano físico, essa carta, quando ela é dominada, ela determina a sua conduta do matrimônio perfeito e a abstenção dos desejos de luxúria e as vontades egóicas. Você domina o seu centro motor, você vai se abster da masturbação e da infrassexualidade. Você vai ser casto ou célibe. No plano mental, ela é a abstinência da gula, liberdade e necessidade, dever e direito, forças que operam a natureza. O que seria essa abstinência da gula? A abstinência da gula é relacionada aqui aos vícios. A gula, ela é justamente aquilo, o ego em nós, que busca se alimentar dos vícios. Então, se você se abster dos vícios no plano mental, faz com que você tenha a liberdade, que ela vem em contraponto à necessidade. A gula, ela cria a necessidade. A vida livre, ela não possui necessidades. Você apenas vive, objetivamente. Na plano mental, ela também tem o dever e o direito. Muitas vezes a mente cética, a mente pensante, digamos assim, subjetiva, ela sempre vai usar o argumento assim, mas é o meu direito, é a minha necessidade, eu mereço. Ela vai colocar esse quesito de orgulho, dessa autoculpa, essa autopiedade, mas na verdade
você nem está cumprindo o seu dever. Então você não tem direito de receber nada. Então você dominar essa carta no plano mental faz com que você tenha entendimento do que é o seu dever e o que é o seu direito. E o que é necessário para que seja obtido o que é de direito. Ela também representa as forças que operam a natureza, ou seja, os domínios elementais. Neste caso, seria uma alusão a conferências passadas, que era das provas anteriores, que representam os domínios de cada elemento, sendo que você vai passar pela prova do fogo, a prova da água, a prova do ar, a prova da terra. Essas provas elas acontecem no plano mental e no plano espiritual. No plano espiritual, ela é percebida como o conhecimento instintivo do certo ou errado, a lei moral que governa a consciência, que transcende os atos. Então, aqui no plano espiritual, essa carta, você pode perceber que a descrição dela já nem possui ego dentro da descrição. Ela já transcendeu aquilo. Ela já é percebida como um conhecimento que advém do ser, do que é certo e do que é errado. E a lei moral que governa a consciência, que transcende os atos. O que seria isso? Muitas vezes a gente está em dúvida do que a gente decide e vem aquela voz, né, que a gente chama de voz da consciência. E é justamente essa voz instintiva, que é do ser, que advém do ser. E ela é regida por uma lei superior da conduta moral para todos os seres humanos. Acontece que, como a humanidade se degenerou e praticou a infrassexualidade, ela deixou de perceber esses ensinamentos sutis que o ser dá diariamente através da nossa consciência. Bom, essa é a conferência a respeito da carta do Tarot 6. Agradeço pela atenção de todos e muito obrigado. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.